Tudo bem com vocês, irmãos? Espero que sim, amém? Estamos aí com saudades já dos irmãos, estamos com saudade aí da igreja, né? Aquele desejo, né, imenso de poder estar na casa de Deus, cultuando ao Senhor, né? Mas em breve nós já vamos poder estar aí com os irmãos, servindo ao Senhor, adorando a Ele na beleza da santidade dEle, do infinito amor dEle, né? Deus é bom, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Irmãos, nós estamos aqui para dar continuidade ao estudo, né, da apostila que nós estamos estudando aí nesse trimestre, né, que tem por tema o verdadeiro pentecostalismo. Estamos, né, encerrando já hoje, nós vamos para a 12ª lição, que tem por tema a urgência do discipulado. Amém? E eu quero estar convidando os irmãos para estarem abrindo a palavra de Deus, né, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, amém? Da leitura bíblica em classe, amém? Mateus, capítulo 28. Glória a Deus. Nós vamos ler os versículos 16 ao 20 e depois nós vamos ler Atos, capítulo 2, versículo 42 ao 47. A palavra de Deus diz assim, Mateus 28, 16. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Atos 2, 42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos. Pai Santo, eterno e querido, diante da Tua presença, meu Pai, nesta tarde, início de noite, nós estamos aqui colocando, Senhor, as nossas vidas diante da Tua presença, agradecendo ao Senhor por mais esta oportunidade que temos de nos assentar, ó Deus, para ouvir, para aprender, meu Deus, ó Pai, os ensinamentos, meu Deus, ó Pai, importantes para a vida de todos aqueles que amam e que servem ao Senhor. Pai, eu peço no nome de Jesus que o Senhor ilumine o entendimento de cada um dos irmãos que estarão parando, Senhor, meu Deus, um tempinho, meu Deus, ó Pai, separando um tempinho, meu Deus, para aprender a sua palavra. E ilumina o entendimento, dando sabedoria, conhecimento, meu Deus, acerca, Senhor, meu Deus, do plano, do propósito do Senhor para a vida da igreja. Senhor Espírito Santo, me capacita, usa a minha vida para estar, ó Deus, compartilhando esta palavra para os meus irmãos e fortalece a todos nós, ó Pai, pelo ensino, Senhor, meu Deus, ó Pai, que nos traz saúde, que nos traz, ó Pai, uma estrutura espiritual para todas as diversas áreas da nossa vida. No nome de Jesus Cristo, Pai,
Me capacita, querido Espírito Santo, no que eu vim aprendendo do Senhor, neste ensino, para compartilhar com os meus irmãos. Usa a minha vida e nos fortalece no nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Senhor. É o que nós te pedimos, em o nome de Jesus, te agradecendo. Amém. Amém, meus irmãos. Na verdade prática, irmãos, de hoje, né, nós chamamos de discipulado na fé, o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Amém? No objetivo geral desta noite, nós vamos esclarecer a urgência do discipulado. Vamos alcançar 3 objetivos, né? Os 3 tópicos, que primeiro é conceituar o que é, né, discipulado. Nós vamos, número 2, elencar o tripé do discipulado, que é a palavra, a comunhão e o serviço. E número 3, nós vamos mostrar que o discipulado gera um crescimento sadio para a vida da igreja. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, a relação do mestre, né, irmão, com o discípulo é um modelo bíblico, aleluias, e verdadeiro, né, para a vida do discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Talvez essa relação seja vista de maneira desconfiada atualmente, pois o olhar de certa parte da sociedade moderna revela desconfiança para qualquer proposta que, de um lado, haja alguém que ensina, do outro, alguém que imite. Amém? É uma realidade no que nós vemos hoje, né, irmãos? Talvez ainda esse fastio contemporâneo tenha a ver com as ideias pedagógicas críticas que veem uma relação de opressão entre mestre e discípulo, professor e aluno. Infelizmente, essas ideias modernas têm descaracterizado o ideal bíblico de discipulado. O ensino bíblico mostra que é necessário que haja alguém experiente, idôneo, que ensine as pessoas, que estejam dispostas também a aprender com o objetivo de atingir a estatura de varão perfeito, como diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 4, nos seus versículos 11 ao 14. Então, na fé cristã, a relação entre o mestre e o discípulo é atemporal. Então, espere-se que os crentes mais experientes atuem no sentido de ensinar, e os mais novos ainda. Nós não podemos nos esquecer, né, que os ensinos que nós conseguimos, né, em termos de bíblias de estudo, livros, né, apostilas, todos esses, né, materiais, nós só poderíamos tê-los em mãos se esses irmãos e irmãs não tivessem pagado um preço, né, para formular esses estudos, né, para construir, né, uma teologia estruturada na palavra de Deus. Amém? Então, tem que sentar, né, para ouvir todo aluno, né, todo discípulo que se diz ser discípulo, ele precisa sentar para ouvir, para aprender, né? Pastor José Gonçalves tem uma frase que diz, né, aquele que não se assenta para ouvir, para aprender, que não se levante para ensinar. Ou seja, precisa ter uma trajetória na presença de Deus. Amém? Na presença de Deus e como aluno de aprendizado, né? Uma trajetória, né, de um irmão ou de uma irmã
que passou pelos processos da sua vida, né? Que deixou nesse processo Deus trabalhar e pessoas de Deus para ensiná-los, né? A como ser um cristão autêntico, um cristão verdadeiro, um verdadeiro discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para ser discípulo de Cristo, a pessoa precisa, né, passar né, pela escola de Deus, precisa aprender de Deus, aleluias, para ter ali, né, ao seu tempo, a oportunidade de também fazer discípulos. Ou seja, a pessoa precisa ter bagagem, irmãos. Precisa ter testemunho de perseverança, aleluias, precisa ter boa reputação, né, dos que estão de fora, um bom testemunho que glorifica o nome do Senhor, né, de uma pessoa madura na fé, uma pessoa, né, que tem a graça de Deus sobre a vida dela, a unção de Deus sobre a vida dela, aleluia, para fazer discípulos, não para ela, mas para Cristo. O propósito do discipulado é fazer discípulos para Cristo. Amém? Então, na introdução aqui, o discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é fundamental a importância como base inicial na formação cristã do novo convertido. A forma que a igreja local o desenvolverá somará na formação do caráter cristão para o bem ou para o mal. Pessoas que estão, irmãos, infelizmente, né, em lugares aonde os líderes que estão lá não têm uma estrutura bíblica, não têm um testemunho de uma trajetória de servo de Deus, né, de uma pessoa submissa ao Senhor em primeiro lugar, mas submissa aos seus pastores, né, que de repente, né, saem da igreja, né, se rebeliam contra os seus líderes e abrem igrejas, né? E principalmente isso acontece muito no Brasil, a todo direito, abrem igrejas e querem fazer discípulos. E muitas dessas pessoas, irmãos, são opressores, fazem discípulos para si mesmos. Amém? Fazem discípulos para si mesmo. E aí acaba formando um caráter, né, não de Cristo, irmãos, né, e fazendo com que essas pessoas venham aprender errado. Mas aqueles que têm, como eu disse, uma trajetória com o Senhor, vão fazer discípulos de Cristo, uma pessoa que tem o caráter de Cristo na vida dela. Amém? Aleluias. Então, nós vamos aqui entrar já no primeiro tópico deste ensino, né? Nós vamos entender então sobre o que é discipulado, né? Então, o termo discipulado vem de discípulo, amém? Que significa aprendiz, aluno. Olha aí, ó. Aprendiz, aluno. Isso aí, né, é importante. E seguidor. Aprendiz, aluno e seguidor. Isso vale tanto no âmbito secular como no âmbito religioso. Qualquer sentido desse termo se aplica ao cristão. Então vamos lá para o subtópico de número 1. Vamos entender o que é o discípulo. O termo se aplica com frequência no Evangelho aos seguidores de Jesus. Amém? Disso segue o discipulado, ensino para ser seguidor de Cristo. Ou seja, é o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Olha aí, irmãos, né? Então, no Novo Testamento nós vamos encontrar, né, um discípulo de Cristo, né? Aqueles que propriamente estão seguindo a Cristo, né? Mas esse seguir a Cristo, irmãos, é um seguir verdadeiro, genuíno, é um seguir de perto, né? É aquele discípulo que não sai de perto do seu mestre, que sempre está perto dele, disposto, né, a estar
aleluias, aprendendo, né, disposto a abraçar as oportunidades que o Mestre vai lhe dando, aleluias, para também, aleluias, se desenvolver o seu ministério como um mestre, né, como aquele que vai também futuramente fazer discípulos para Jesus Cristo. Aleluias. É como uma paternidade espiritual. Aquele que faz discípulos para Cristo, irmãos, é aquele que é pai de filhos espirituais. Ele tem muitos filhos espirituais. E desses filhos ele cuida, ele apacenta, ele educa, né? Ele doutrina, ele ensina, ele faz dessa pessoa um discípulo de Jesus Cristo, maduro na fé. Então trata-se de instruções que abrangem vários aspectos da vida, amém? Na área espiritual, emocional, social e etc. O ministério do ensino ocupa espaço relevante no cristianismo. Aparece na lista dos dons da graça de Deus. Lá em Romanos 12, 7, que é a palavra que eu preguei para os irmãos, né? Há dias atrás, no capítulo 12 inteiro de Romanos, né? No versículo 7 desse capítulo 12 de Romanos, está ali uma parte do versículo que é sobre os dons do Espírito. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Amém? Então, o que é o discípulo? Basicamente falando, irmãos, é aquele que segue o seu mestre de perto e aprende com os seus ensinamentos. Amém? Glórias a Deus. No subtópico de número 2, né, nós vamos ver na Bíblia, né, irmãos, sobre a grande comissão, e é o texto áureo, né, que nós lemos aqui, da grande comissão. Nós vamos ler somente o versículo 18 ao 20 de Mateus 28, que diz: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Olha só. Portanto, ide e ensinai a todas as nações. Aí, ó, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No versículo 20 diz: E ensinando-as a guardar. Olha aí, ó. Ensinando-as a guardar tudo aquilo que vos tenho mandado, e eis que estou convosco desde agora até a consumação dos séculos. Então, esse é o texto clássico, né, da grande comissão. Amém? Grande comissão. O que é comissão? Né? Comissão, irmãos, tem também aquele sentido, né, aquele significado, né, de alguém, né, que, por exemplo, ele apresenta alguém para uma empreiteira, para trabalhar nessa empreiteira. Essa pessoa ingressa, começa a trabalhar, né? E ao começar a trabalhar, a pessoa que a apresentou, ela consegue uma promoção para ela, né? Um prêmio, chamado também de comissão, né? Tem esse significado, mas comissão aqui na Bíblia, essa grande comissão, ela tem um significado de incumbência ou encargo. Amém? Então a grande comissão é a grande incumbência, é o grande encargo, aleluia, que Jesus confiou a todos nós cristãos, de fazer discípulos para Cristo. Amém? Então, a definição número 2 da palavra comissão significa desempenho de funções que constitui no emprego temporário. Ou seja, Jesus nos comissionou, ou seja, ele nos empregou no reino, na obra de Deus. É um trabalho que nós estamos fazendo para Deus, irmãos, mas é um trabalho temporário, porque na eternidade nós não vamos precisar mais, né, pregar o evangelho, fazer discípulos para Cristo. Não, porque o próprio Deus estará ao nosso lado, né, ministrando a nós as riquezas de sua graça, da sua sabedoria. O próprio Deus estará, aleluias, ensinando muitas coisas maravilhosas para nós na eternidade. Mas aqui na terra o Senhor nos incumbiu,
né? O Senhor nos deu um encargo, um emprego temporário, com suas funções específicas para trabalhar para o Senhor nessa terra. Amém? Então, é o nome que se dá à comissão que o Senhor designou para a evangelização das nações. O verbo ensinar, em ensinar a todas as nações, em Mateus 28, 19, na parte A, né? Ou façam discípulos de todas as nações, na versão Nova Almeida atualizada, é o mateteuo, no grego, né? Que significa fazer discípulo, discipular. Então, o discipulado não é opção. Amém? Ele é um mandamento divino. Eu vou repetir essa frase. O discipulado não é uma opção. É um mandamento divino. Amém, meus irmãos? É um mandamento divino. Glórias a Deus para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Então, além do discipulado, ele também ordenou que esses novos discípulos guardem o que aprenderam, ensinando-as, né, a guardar todas as coisas que vos tenham mandado. Glórias a Jesus. E a Bíblia diz claramente que aqueles que assim recebem esse chamado de Deus, né, para fazer discípulos, para serem pais espirituais, né, vão passar por lutas, vão passar por aflições, vão passar por dificuldades, vão passar, né, por perseguições. Mas Jesus disse, façam isso, né, ide por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar tudo quanto vos tenho mandado. Jesus está dizendo, façam tudo isso. E no finalzinho ele fala, e eis que estou convosco. Então você não precisa se preocupar, meu irmão, né, em fazer a vontade de Deus, né, na sua vida, no ministério que Jesus te deu, nos dons do Espírito que o Espírito Santo te deu, né? Não se sinta intimidado, porque Jesus diz que aqueles que fazem a vontade do Senhor, aleluias, o Senhor está com ele até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glórias a Deus, irmão. Amém? Né? Então, ou seja, as doutrinas e os pontos doutrinários que Jesus ensinou, o livro, né, no livro de Atos, mostra os apóstolos no cumprimento dessa palavra. Olha aí, então nós vemos os apóstolos de Cristo praticando esta palavra, esta ordenança do Senhor. Vamos ver, né, isso lá em Atos capítulo 2, Atos 2, versículo 42. Amém? Abra aí, irmão. Atos 2, 42. Vamos para a Bíblia. Nós vamos ler, né, 3 trechos aí em Atos. Um trecho no capítulo 2, um trecho no capítulo 4 e um trecho no capítulo 5. Tudo no livro de Atos. Atos 2, 42. Diz assim a palavra de Deus, e eles perseveravam no ensino, ou na versão Almeida, na doutrina, né? Então doutrina é ensino, amém? Na doutrina ou no ensino dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Olha os discípulos ensinando, aleluias, a palavra de Deus, ou seja, eles estavam fazendo discípulos, eles perseveravam nisso, irmãos. Estavam cumprindo, né, a palavra de Deus. Capítulo 4, aí só um pouquinho mais para frente você já vai encontrar o versículo de número 1 e 2. Diz assim, ó, enquanto Pedro e João estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão dos guardas do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo, olha aí, ó, e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Os discípulos não se intimidaram, né, com os saduceus, com os sacerdotes, com os guardas do templo. Eles estavam cumprindo a ordem, né, de Jesus.
Glória a Deus, irmãos, olha aí. Capítulo 5 de Atos, versículo 21. Vamos lá para a Bíblia, capítulo 5, versículo 21, diz assim, ó. Assim, ao raiar do dia, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido orientados, e começaram a pregar ao povo. Olha só. De outro lado, chegando o sumo sacerdote e os seus companheiros, imediatamente convocaram o sinédrio, ou seja, toda a assembleia dos principais líderes de Israel, e mandaram buscar os apóstolos, olha só, na prisão. E mandaram buscar os apóstolos na prisão. Versículo de número 28 diz: Não vos ordenamos expressamente que não pregasseis nesse nome? Contudo, encheste Jerusalém dessa vossa doutrina. Olha aí, ó. Olha os líderes de Israel, os religiosos da época perseguindo os discípulos de Cristo. Aleluia, os que estavam cumprindo esta ordem. Amém? No versículo 21, nós vemos os discípulos que estavam pregando. Eles estavam pregando no templo. Pregar também é uma ordem. E ensinar também. Porque é uma diferença de pregação com ensino. Mas Jesus, ele deu essas ordens aí, ó. Ide pregai, ide ensinai, batizai. É ordem de Cristo. Aleluias. Olha só, encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós a culpa pelo sangue desse homem. Então nós vemos os discípulos, irmãos, ó, evangelho no povo, ensinando o povo a doutrina de Cristo. Que agora, né, hoje nós conhecemos na palavra de Deus que é a doutrina dos apóstolos. Glória a Jesus. Amém? Então essa é a grande comissão. E você faz parte dessa grande comissão. Amém, irmão? Fazer discípulos não é uma opção, é mandamento. E é fácil? Não é. Não é fácil. Você ganhar uma alma para Cristo, aleluias, né? Não é fácil. E o que é caracterizar uma alma para Cristo, irmão? Né? É uma pessoa que fala do amor de Deus para uma alma, né? Semeia a palavra, né, de Deus no coração dela. Né? Essa pessoa vem à igreja e esse servo de Deus não abandona, não deixa agora o pastor vai cuidar, agora não, os obreiros vai cuidar, não, os presbíteros cuidam, as missionárias cuidam, não. Um discípulo de Cristo, ele vai trazer essa alma para Cristo e vai estar do lado dela. Ele vai, né, ser um pai ou uma mãe espiritual. Amém? E a igreja toda coopera também para o crescimento espiritual de cada novo convertido que vai chegando. Mas é diferente, né, daquela pessoa que semeou a palavra, que teve aquele amor e aquela paciência para acompanhar essa alma até ela caminhar com os próprios pés, ela ser alicerçada. Aí vai se caracterizar numa alma ganha mesmo para Cristo. Glórias a Jesus. E para isso precisa do quê? De muito esforço, de muito empenho, né? De muito amor no coração. Amém? Aleluia. Nós vamos no subtópico 3, vai falar sobre a educação cristã. Amém? A doutrina dos apóstolos, né, que é essa educação cristã, ali de Atos 2,42, está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los. Né? Está lá em João 14, 26, eu vou ler para vocês que diz: Mas quando vier o Espírito Santo, aquele consolador, o advogado, né? A quem o meu Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará, olha só, todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Olha que tremendo, irmãos. Aleluias. Amém? Glória a Jesus. Então, o currículo de qualquer igreja, irmão, nós estamos defendendo, né? Aleluia, a fé pentecostal. Então, o currículo de todas as igrejas de fé pentecostal, né? Aleluia, esses currículos teológicos, eles constam
diversas disciplinas sobre Deus e Jesus, né? Doutrinas, né? Disciplinas sobre o Espírito Santo, a Trindade, sobre os anjos, sobre o homem, né? Sobre o pecado, sobre a expiação, a salvação, olha aí, sobre a morte e ressurreição dos mortos, sobre a vinda de Cristo, sobre a igreja. Jesus falou e ensinou sobre tudo isso e muito mais. Como a teologia prática, a ética, aquilo que o cristão deve praticar no seu dia a dia. O ensino, nesse contexto, pode se referir também aos cursos, né, diversos que a palavra de Deus nos tem como ensinamento. Amém? Então, essa doutrina dos apóstolos pode ser denominada como a educação cristã. Quando nós chegamos a Cristo, entregamos a nossa vida ao Senhor, né? Deus vai usar aquele cristão, aquele irmão, aquela irmã, né, como um agente de Deus nessa terra, como um pai espiritual, para que através do Espírito Santo, né, o cristão, o novo convertido venha a ser trabalhado por Deus, ele venha a ser, aleluia, transformado por Deus, né? A sua mente, né, já foi limpa, o seu coração foi limpo pelo sangue de Jesus, né? Ele passa a ter uma nova vida, aleluia, ou seja, um novo, né, conhecimento, novo ensinamento vai estar sendo ministrado na sua vida. Aleluias! E ele será, assim, preparado para ser um discípulo que vai fazer outros discípulos. Amém? Glórias a Jesus. Aleluias! Eu tenho três perguntas para fazer para você, irmão, né? Em que medida, a primeira é, em que medida o seu caráter se parece com a de Cristo? Olha aí, em que medida o seu caráter se parece com o de Cristo? Porque discípulo, irmão, é aquele que é igualzinho ao seu mestre. Amém? Número 2, os valores que o Senhor Jesus nos ensinou, né, e nos estimula a viver, é impossível realizar? É, irmãos. Os valores que Jesus ensinou para a igreja, para estimular a nós vivermos, é difícil realizar nos nossos dias, na geração em que nós vivemos, nos últimos dias em que nós vivemos. É difícil? Não é, irmãos. Jesus nos deu, né, um fardo leve. Quando você passa a amar a Deus intensamente, é diferente. Quando você passa a amar a Deus com todo o seu coração, nada é pesado para você. É um prazer você fazer a vontade de Deus. Amém? E a última pergunta, estamos muito ou pouco parecidos com Jesus? Meu Deus. Né, irmãos? Aleluias. Então reflita nessas três perguntas aí. Aleluias. Então vamos para o tópico de número 2. Amém? Tópico de número 2. O tripé do discipulado. Que tripé? Você conhece o tripé, não tem? Sabe aquele tripé, né? Por exemplo, como né, o nosso irmão Bruninho que está fazendo aniversário hoje. Deus te abençoe, Bruno. Felicidades, meu querido. Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém? Então, o Bruninho tem o tripé, né? Aonde na ponta aqui em cima coloca a câmera, né? Para tirar foto ou para gravar vídeos. Então, esse tripé do discipulado, né? A cada uma dessas pernas do tripé para a vida do cristão, ela é fundamental. Então, a primeira é palavra, a segunda é comunhão e o terceiro é serviço. Amém? Palavra, comunhão e serviço. E é o que nós vamos abordar aqui no tópico de número 2. Então, essa trilogia, palavra, comunhão e serviço, era marcada da igreja de Jerusalém logo após o Pentecostes. Isso influenciou a maioria das igrejas de todos os lugares, em todas as épocas. Né? Nós tomamos como modelo para a nossa vida, como cristão, né, da igreja de Jerusalém, igreja primitiva. Aleluias!
E isso continua valendo nos nossos dias, viu, irmão? Então vamos para a primeira perna do tripé, que é a palavra. Amém? Então, a autoridade das Escrituras é singular e única, pois a sua fonte é o próprio Deus. Elas foram faladas primeiramente pelos profetas do Antigo Testamento e depois pelos apóstolos no Novo Testamento. Amém? Glória a Jesus. Então vamos ver essa referência de 2 Pedro capítulo 3. Vamos lá, irmão. 2 Pedro capítulo 3, subtópico, né, do tópico 2. A primeira perna desse tripé é a palavra, é as escrituras. Então vamos lá para 2 Pedro capítulo 3, versículo, aí na referência, tá só o 2, mas nós vamos ler o 1 e o 2. Amém? O 1 e o 2. Glória a Jesus. Diz assim, ó: amados, esta é agora a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com estas recordações a vossa mente sincera, para que vos lembreis das palavras, olha só, que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, olha só, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, que pelos vossos apóstolos vos ensinaram. Olha, irmãos, que tremendo. O apóstolo Pedro, aqui na segunda carta dele, estava dizendo, ó, tanto na primeira carta como nessa segunda carta, estou querendo, né, trazer vocês a recordação, despertar vocês, aleluias, na sua mente sincera, para que vocês se lembrem das palavras ditas anteriormente. Viu, meu irmão? Você é alicerçado, né? Aleluias, na palavra. A igreja, ela tem um alicerce firmado na palavra. Glória a Jesus. A igreja que é alicerçada na palavra, vem chuva, vem vento, vem correntezas, né? Aleluias, de rios que batem contra essa casa ou contra essa igreja, e ela não pode ser abalada, porque está firmada na rocha, na palavra. Jesus é a palavra, irmãos. Amém? Então os primeiros discípulos, a Bíblia diz em Atos 2,42, na parte A, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Amém? Na palavra. Aleluia. Então, isso quer dizer que eles continuavam no aprendizado sob o comando dos apóstolos. Aleluia. Para a vida do discípulo de Cristo, como nós lemos agora há pouco atrás, aleluia, a palavra de Deus para nós, irmãos, ela, aleluia, sempre será bem-vinda. Amém? Ela sempre será bem-vinda em todo tempo. Em todo tempo é tempo de aprender. Então, isso quer dizer que eles continuavam no aprendizado sob o comando dos apóstolos. Esse ensino se baseava tanto nas escrituras quanto na própria experiência dos apóstolos, os quais receberam a revelação diretamente de Jesus, né? Os apóstolos, eles podem ser chamados apóstolos porque eles tiveram a própria experiência de andar com Jesus. Amém? Eles receberam essa revelação diretamente de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, durante o seu ministério terreno, né? E depois também no Pentecostes, o Espírito Santo na vida da igreja. Aleluia. O Espírito Santo na vida da igreja, né? Trazendo a revelação para eles, ensinando. Você lembra que Jesus falou? O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Aleluia. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Né? O Espírito Santo, o nosso advogado, o nosso consolador. Vamos ver a referência de Atos 1. Abre lá comigo, irmãos. Atos capítulo de número 1. Atos capítulo de número 1. Aleluia. Aí a referência está do 2 ao 4. Mas nós vamos ler Atos 1, versículo 1 também. 1 ao 4. Amém? Atos capítulo de número 1, versículo 1 ao 4. Olha o que diz. Eu estou, irmãos, hoje com a Bíblia King James, tá? Em meu primeiro livro, caro Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a realizar
e ensinar. Com quem começou? Jesus. Ei, maravilha, irmãos. Olha aí. Versículo 2. Até o dia em que foi elevado aos céus, logo após haver entregue seus mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos, olha aí, que havia escolhido. Depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição. Apareceu-lhes por um período de 40 dias seguidos. Olha Jesus, né, consolando o coração dos apóstolos, dos discípulos de Jesus Cristo, né, aparecendo para eles 40 dias seguidos para provar a sua ressurreição. Amém? Olha só, não só isso que Jesus fez os 40 dias, irmão. E ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Irmão, Jesus passou 3 anos e meio investindo em discipulado. Morreu, ressuscitou, e depois da ressurreição, por 40 dias aparecendo aos discípulos, para testemunhar da sua ressurreição, aproveitou para ensinar. Oh, Jesus da glória, irmãos. Olha como Deus leva a sério o ensino. É porque é através do ensino, irmão, que vem a estrutura. É através do ensino que o crente se torna um crente batuta, firme, alicerçado. Aleluia. Amém. Glória a Jesus. No versículo 4 diz: então, certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que aguardasse a promessa do Pai, a qual salientou Jesus: de mim ouvistes. Glória a Jesus. Então os discípulos foram preparados primeiramente, para depois receber o poder do alto. Às vezes tem crente, irmão, que gosta de poder, Pentecoste, movimento do Espírito. Ó, eita glória, é muito bom isso. Mas não quer passar pela escola, não quer passar pelo discipulado, não quer assentar para ouvir, para aprender. Amém? Baseia sua fé, né, só em momentos do mover do Espírito, né? Tem crente que é movida a profecia, né? É movida a profecia. Irmão, profecia, aleluias, revelação, são manifestações daquilo que Deus quer mostrar em parte. Amém? Durante o nosso caminhar na terra, uma confirmação de algo. Tudo lógico envolvendo o reino de Deus. Tudo lógico, cooperando para o reino de Deus. Porque o que for fora disso, né, em termos de profecias, não é uma profecia. Agora, toda profecia que traz um contexto para, aleluias, cooperar na obra de Deus, no reino de Deus, esta é a profecia segundo o que o Espírito Santo está nos direcionando. Então tem crente que é movida a profecia, revelação, mas não quer assentar para aprender a palavra de Deus. Estou falando da Bíblia. A maior profecia, essa palavra não erra, não falha. Glória a Deus. Diga aleluia aí, irmão. Pelo amor de Deus. Né? A gente não está na igreja, aleluias, e a gente, né, é diferente você estar com os irmãos ensinando-lhes a palavra e você estar atrás da câmera para ministrar a palavra para os irmãos. Ô, irmãos, como é difícil, né? Mas em breve estaremos com os irmãos. Aleluias. Então, olha só, Jesus, depois de ressuscitar, 40 dias seguidos aparecendo aos discípulos para testemunhar da sua ressurreição, ele aproveitou para mais discipulado, mais ensino. Maravilha, isso é tremendo. Nós precisamos valorizar a igreja que tem ensino, palavra de Deus. Quantas pessoas, irmãos, que eu conheci que já veio de outros ministérios e entrou no nosso ministério, na nossa igreja, e falou: pastor, na igreja onde eu fazia parte, o ministério que eu fazia parte, não tem isso. Esse estudo da palavra na quinta-feira.
É triste isso, né, irmãos? E é muito importante para a vida da igreja. Vamos ver o que a Bíblia diz, aleluias, em 1 Coríntios capítulo de número 2. Abra lá, irmão, abra lá. 1 Coríntios capítulo de número 2. 1 Coríntios 2, versículo de número 12 e 13. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 e 13. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender. Repita aí comigo a palavra compreender. Aleluia. O que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. Sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas sim com as palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Amém? As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem loucura, absurdo, e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido. Oh, meu Deus, irmão. Aleluia. Quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Cristo. Já não pensamos mais como o mundo pensa. Já não trazemos mais aquela mentalidade humana, tradicional, que trazemos às vezes dos pais. Palavras, muitas das vezes, né, dos antigos, que não trazem edificação para nada. Hoje a nossa mente, aleluia, é segundo a mente de Cristo. Glórias a Deus. Então, esse primeiro tripé, aleluia, essa primeira perna do tripé, né, que é a palavra, ela é fundamental. E isso era notório na vida da igreja, né, primitiva. Então, na atualidade, não temos apóstolos em pessoa conosco. No entanto, eles ainda nos ensinam pela palavra de Deus, a Bíblia. Glórias a Jesus. O segunda perna do tripé é a comunhão. Ter tudo em comum e partilhar da mesma crença é comunhão. Olha aí. A palavra grega koinonia, que significa comunhão, né? Significa compartilhar ou participar mutuamente de algum evento ou comum acordo. No Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento da pessoa com o próximo. Salmo 133, 1 diz: ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Amém? Então, e nunca do ser humano com Deus. Então, essa palavra comunhão é uma palavra empregada, aleluias, e direcionada à igreja. Nós precisamos ter comunhão uns com os outros. E isso era notório na vida da igreja. Né? Atos 2, 42 dizia: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, olha só, e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então eles estavam juntos, unidos. Oh, glórias a Deus. Amém? Embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus, está lá em Isaías 41, 8, também em Tiago 2, 23, e Moisés tenha falado com Deus face a face, está lá em Deuteronômio 34, 10, eles não provaram a mesma comunhão com Deus como os crentes da nova aliança. Aleluias! Olha só a oportunidade que você tem, irmão, de ter comunhão com Cristo e comunhão com o seu irmão. Ou seja, aquele que tem comunhão com o seu irmão, quer dizer que tem comunhão com Cristo. Pessoa que não tem comunhão com seu irmão, tem comunhão com Cristo não, irmão. Isso é um falso cristão. Quem tem comunhão com seu irmão, significa que ele tem comunhão com Deus. Glória a Jesus. Aleluia. João 15, 14. Vamos abrir lá, irmão. João 15, 14. Olha só
o privilégio que você tem, você como membro do corpo de Cristo, em relação aos nossos irmãos da antiga aliança, do Antigo Testamento. Olha só, João 15, o seu versículo 14, também vamos ler o 15. Disse: vós sereis meus amigos se praticardes o que eu vos mando. Olha só. Já, por que Jesus estava dizendo isso? O que esse mandamento? É porque Jesus, ele tem autoridade para mandar. Amém? Jesus tem autoridade, né, para nos dar ordem, nos ensinar, nos comissionar. Aleluia, para cobrar de nós, né? Então Jesus, ele está dizendo assim, ó, vocês serão meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então ele está dizendo assim, eu ensinei para vocês o que precisa ser feito e como precisa ser feito, né? Mas, aleluias, glória a Jesus, vocês é que vão ter que pôr em prática. Quem põe em prática o que o seu mestre está ensinando, vai se parecer com o seu mestre. E Jesus está dizendo, e quem fizer isso vai ser meu amigo. No versículo 15 diz, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos tenho chamado de amigos, pois tudo que ouvi de meu Pai, eu compartilhei convosco. Olha que tremendo. Jesus não quer que nós vamos ser só servos, ele não quer que nós vamos ser amigos também. Amém? Então a comunhão no cristianismo envolve tanto relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o que eu falei para os irmãos. Quem tem comunhão com o seu irmão, significa que tem comunhão com Cristo. É esse crente que está cheio do Espírito Santo. Glória a Deus, né? Aleluia. 1 João, capítulo de número 1, versículo 3, eu vou ler para você. Diz assim, ó. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos, para que também tenhais comunhão conosco. Olha só. Conosco, tá falando, ó irmãos, vem ter comunhão conosco. Olha só. E a nossa comunhão é com o Pai, nossa, plural. A nossa comunhão vem com o Pai e com o seu Filho Jesus. Olha que tremendo, né? Aleluias. Então quem tem comunhão com Deus vai ter comunhão com o seu irmão. Aleluias, né? E aqui o subtópico número 2 é coligado com o subtópico número 3, já que a comunhão na igreja de Jerusalém. Então a igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição de koinonia, de comunhão. O que o texto sagrado diz é que não se trata apenas de compartilhar algo, mas também de unidade, né? Coração de respeito ao centro da vida, a mesma inclinação alma, que é a sede das emoções, fala dos mesmos afetos e sentimentos. Todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor. Olha que bonito, né? Filipenses, capítulo de número 2, os seus versículos de número 3, vamos ler o 4 também. Filipenses, capítulo de número 2, 3 e 4. Nada façais por rivalidade, né? Ou por vanglória, ou por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmos. Cada um zele, não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Olha que tremendo, irmãos, aleluias. É uma advertência para todos os cristãos, em todos os lugares, em todas as épocas, essa palavra. João, capítulo de número 3, olha o que a Bíblia diz. Não, João não, 1 João. 1 João, capítulo de número 3, versículo 16, diz assim, ó, 16 ao 18. Nisto conhecemos todo o significado do amor. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Olha, irmão, isso é forte. Se alguém possuir recursos materiais e observando seu irmão passando necessidade, não se compadecer dele, como é possível
permanecer nele o amor de Deus, filhinhos, não amemos de palavras e nem de boca somente, mas sim de atitudes e em verdade. Olha que forte. Amém? Então todos os crentes tinham o mesmo propósito, irmãos, né, na igreja de Jerusalém. Aleluia. Na igreja primitiva. A Bíblia diz que eles, né, aqueles que tinham posses, vendiam suas posses, suas propriedades e repartiam com aqueles que tinham necessidades. Todos estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha, isso é lindo, irmãos. Né? E é uma marca na vida da igreja. É, aleluias, uma das pernas do tripé da igreja. Então, a primeira que nós vemos é a palavra, a segunda é a comunhão e o terceiro é o serviço. Então, trata-se de um termo de significado amplo nas escrituras sagradas. O termo, visto isoladamente, quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo seguindo as suas instruções. O termo do Antigo Testamento se relaciona, na maioria das vezes, aos sacerdotes do santuário e também a qualquer pessoa temente a Deus. Na igreja primitiva de Jerusalém, o serviço cristão está apresentado sumariamente na perseverança do ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É isso que Deus espera de cada um de nós no cumprimento da grande comissão. Glórias a Jesus. Aleluias. Josué, ele convocou o povo, né, e fez um apelo para o povo. Ó, vocês escolham hoje a quem vocês querem servir. Então essa marca na vida da igreja de Jerusalém, ela era notória. Aleluias, que era o serviço. Os irmãos, eles serviam uns aos outros. E nós, como cristãos, irmãos, precisamos servir uns aos outros. Servir a igreja, servir os nossos irmãos em suas necessidades. Aleluias. Servir com os dons que Deus nos deu. Servir com os talentos que Deus nos deu. Servir com as portas abertas que Deus abre para uns e para outros não. Por que Deus abre portas para uns e para outros não? Às vezes no sentido assim de vida próspera, na vida secular, na vida financeira. Porque Deus conhece o coração generoso desse irmão ou dessa irmã para abençoar o seu próximo. Lá em Romanos 12, né, a Bíblia diz aquele que reparte, fala do mestre que ensina com dedicação, né? Olha só, aquele que preside com cuidado, aquele que reparte, aleluias, que dá, faça isso com liberalidade. Aleluias, tem esse dom, pessoas que têm uma facilidade para, né, para adquirir bens materiais que ele vence se a pessoa querer. Deus vai abrindo porta, porque Deus conhece o coração generoso desse irmão, dessa irmã, o desejo de abençoar os necessitados que vão aparecendo. Servir a igreja com dons espirituais, com talentos. Deus nos chamou para isso, irmão. Amém? Aleluias! Então, o discipulado contribui para compreender a dimensão sociocomunitária e a formação de uma nova identidade. Irmãos, a igreja tem uma identidade. A igreja de Cristo, ela tem uma identidade, que é essa dimensão sociocomunitária. Amém? O primeiro hospital surgiu através desse modelo judaico-cristão. Primeiro hospital foi através dos cristãos que se compadeciam dos enfermos, das pessoas que eram abandonadas na rua, e eles acolhiam essas pessoas. Amém? Asilos, né? Casa de reformatório, aleluias, a casa, né, aonde de orfanato, hospitais, tudo isso surgiu da onde? Da vida da igreja, do modelo da igreja. A igreja tem uma identidade. Aleluias! Jesus nos chamou para isso, para fazermos a diferença. Glórias a Deus. E Josué diz: vocês escolhem quem vocês querem servir.
Eu e minha família e minha casa fizemos uma escolha. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? E o último tópico, nós vamos aprender sobre o discipulado e o crescimento sadio da igreja. A igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Tudo tem um processo, viu, irmão? Entenda isso. Nada é feito também assim de uma hora para outra, né? Nós subimos, nós passamos por etapas. Nós não subimos de elevador, nós subimos por degraus, por escada. Passamos por um colegiado divino, por uma escola divina. Amém? Então não se trata de opção, é ordem de Jesus para edificação e crescimento. Edificação, né? Vamos utilizar a palavra edificação e crescimento. Deus quer que nós vamos ser alicerçados e nós vamos crescer na vida espiritual como cristão. Amém? Então, a vida da igreja, primeiro, tem esse crescimento no subtópico número 1, espiritual. O processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas, e isso porque elas se tornaram novas criaturas. Amém? A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17 que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E se tudo se fez novo, irmão, é o discipulado na vida do cristão. Amém? E passam a viver uma nova experiência, uma nova vida. Glória a Jesus. Romanos capítulo 6, eu vou ler para vocês, versículo 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos em novidade de vida. Glória a Jesus. É o crescimento espiritual, esse processo, né, contínuo na vida do cristão. Elas precisam ser ensinadas para o seu crescimento espiritual e amadurecimento na fé. 2 Pedro 3,18 diz: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o crescimento espiritual e sadio. Amém? Subtópico número 2, consequentemente vai acontecer aqui, irmão, vai acontecer o crescimento numérico. O processo do discipulado proporciona à igreja, além de crescimento espiritual, olha aí, ó, o crescimento numérico, né? Note que o propósito da terceira viagem do apóstolo Paulo não foi para plantar igrejas locais, mas para discipular e ensinar a igreja de Éfeso, formar e treinar obreiros para a seara do Senhor. Ele ficou durante 3 anos. Atos 18, abre lá comigo, Atos 18, versículo 22 e 23, abre lá comigo, irmão, Bíblia, Atos 18, 22 e 23, diz assim, ó, assim que chegou a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la, e depois desceu para Antioquia. Olha só, Paulo não parava, irmãos. Havendo passado algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda, olha só, a região da Galácia e da Frígia, encorajando todos os discípulos. Olha só, encorajando, né, ministrando sobre a vida deles, para que eles ficassem mais firmes ainda. Olha só, isso é o que, irmão? Investimento espiritual na vida das almas, dos novos convertidos, dos discípulos, né? Olha aí, Atos também 19, aí, no próximo capítulo já, versículo de número 1. Aí só tá 1, mas nós vamos ler 1 ao 6, ó. E acontecia o que? Enquanto Apolo estava em Corinto, olha só, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões altas e, chegando a Éfeso, encontrou ali alguns discípulos. Olha só, eles indagou, fez para eles umas perguntas, olha só. Recebestes o Espírito Santo na época em que crestes? Ao que eles replicaram, de forma alguma, nem sequer soubemos que existe o Espírito Santo. Olha aí, irmão.
O apóstolo Paulo se deparou com crentes em Cristo que ainda não tinham recebido o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque ninguém tinha ensinado. Está vendo como o ensino é fundamental? Olha o que a Bíblia diz. Olha só. Olha o que a Bíblia diz. No versículo 3. Diante disso, Paulo questionou. Ora, em que tipo de batismo foste batizados então? Eles declararam, no batismo de João. Então Paulo, olha no versículo 5. Então Paulo lhes explicou. Ensinamento. Olha só, investimento, aleluias, né, no ensino. O batismo realizado por João foi um batismo de arrependimento. Ele ordenava ao povo que cresce naquele que viria depois dele, ou seja, em Jesus. E compreendendo isso, olha só, e compreendendo isso, por que eles compreenderam? Porque alguém ensinou para eles. Alguém parou para explicar. Oh, Jesus. E compreendendo eles isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Olha só, e a profetizar. Eita, glória a Deus. O que faltou? Né? Faltava só ensinar sobre o Espírito Santo. Porque quando a pessoa ela aprende algo novo e ela crê naquele ensinamento novo que vem da parte do Senhor, Deus automaticamente, aleluia, pela fé daquele cristão, vem e batiza ele com o Espírito Santo. Vem e entrega a ele aquela bênção espiritual que ele acabou de aprender. Mas tem que ter alguém que ensina, né, irmão? Tem que ter alguém que esteja disposto a ensinar, a orar pelas pessoas, a mexer, aleluias, com a estrutura da pessoa através da palavra. Afirmar a pessoa através da palavra. Glória a Jesus. E nós vemos aqui, né, Paulo ensinando e eles recebendo poder. Ó, teve ensinamento, teve pregação, teve ensinamento e teve poder. Aí, ó, base da fé pentecostal. Glória a Deus, né, irmão? Aleluias. Né? O que acontece? Quando as pessoas elas vão absorvendo a palavra, vão aprendendo a palavra, vai crescendo o número de discípulos. Porque discípulo, irmão, é discípulo mesmo. Não é aqueles que são de simpatizantes, não é os turistas, né? Que só vem, às vezes na igreja, quando vem um pregador, um cantor famoso, não. É discípulo, vem o que vier, vem a luta que vier, vem a prova que vier, tá ali, ó, firme, porque tá alicerçada na rocha. E aí, quando há ensinamento, o número de discípulos ele vai crescendo, vai crescendo. E por onde Paulo ia, ele fundava a igreja, ele fazia discípulos, formava obreiros, e ele passava depois por todas essas igrejas, né? Com aquela chamada viagem missionária. E dependendo dos lugares que Paulo passava, se ele visse a necessidade, ele permanecia um tempo ali, 1 ano, 3 anos, alguns meses, discipulando. Glória a Jesus. Hoje, como nós precisamos nos nossos dias, trabalhadores nessa área, irmãos, que tenham disponibilidade de obter, aleluias, a unção de Deus, buscar a unção de Deus, poder de Deus e conhecimento e sabedoria para simplesmente, aleluia, ter filhos espirituais, fazer discípulos para Cristo. Porque o quê? O seu amor, né, a Deus está a cada dia mais crescendo. E quem tem amor, um amor, né, a Deus crescendo a cada dia, vai ter ardente amor pelas almas.
Ele quer ser filho, ele quer ser pai espiritual de filhos espirituais. Oh, aleluia. Amém. E o último subtópico, o exemplo da igreja de Antioquia da Síria. O público da igreja de Antioquia era gentil, identificado como gregos. Os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé para discipulá-los. Ao se deparar com um grupo de gregos convertidos, ele conclui que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar esses novos crentes de costumes estranhos. Barnabé não hesitou em buscá-lo em Tarso para essa nobre tarefa. Eles discipularam a igreja durante um ano inteiro. Assim, desde muito cedo na história do cristianismo, a igreja se preocupa com o discipulado. Para fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membros de igrejas, amém? É diferente, irmão. Discípulos de Cristo e membro de uma instituição, de uma denominação. É diferente. Amém? Aleluia. Vamos ver esses 6 versículos aqui de Atos 11, para nós encerrarmos essa noite, meus irmãos. Olha só o empenho, o investimento de Barnabé, de Saulo ou Paulo. Aleluia, nessa viagem missionária. Olha só, Atos 11, a partir do 20. Alguns deles, entretanto, eram de Chipre e de Cirene, e que chegaram até Antioquia. Pregaram também aos gregos, apresentando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Assim que a notícia desse fato chegou ao conhecimento da igreja em Jerusalém, eles decidiram enviar Barnabé a Antioquia. Sendo ele chegado e, vendo a graça de Deus, alegrou-se e encorajava todos para que permanecessem fiéis ao Senhor, com firmeza de coração. Olha só como é importante aquele pai espiritual que encoraja os irmãos, que ministra uma palavra, né, profética, uma palavra de ensinamento, uma palavra exortativa, para animar o ânimo, né, para fortalecer o ânimo dos irmãos. Como é bom pessoas assim, que ajudam aqueles que às vezes estão capengando na fé, que estão tristes, passando um momento difícil, né? Aleluias. Olha só, Barnabé era tremendo. 24 diz, ele era um homem bom, cheio de Espírito Santo e de fé, e uma multidão considerável de pessoas foi acrescentada ao Senhor. Tá vendo? Né? Isso aí é inevitavelmente, quando a pessoa investe em ensinamento e discipulado, vai crescendo o número de pessoas, aleluias, no reino de Deus. No 25 diz, e aconteceu que Barnabé decidiu viajar para Tarso, a fim de encontrar-se com Saulo, e assim que o achou, levou-o consigo para Antioquia. Então, durante um ano completo, Barnabé e Saulo reuniram com aquela igreja e ensinaram, discipularam muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Eita, glória a Jesus, irmão. Isso é tremendo, irmão. Cada um sabe o dom e o talento que Deus deu para ele. Barnabé, ele foi tão humilde, irmãos, que ele veio, né, nessa viagem missionária, ele investiu na vida dos irmãos ali, ganhou vidas para Cristo ali, né, investiu na vida de irmãos ali, animou muitos ali, com a sua mansidão. Barnabé era um homem manso, tranquilo, mas era um homem cheio do Espírito Santo, né, um homem bom, um homem de fé. Só que ele sabia que tinha áreas, né, de conhecimento cultural, né, filosófico, que os gregos tinham ali, que Barnabé sabia que não era a área dele. Então ele lembrou-se de Saulo, homem que sentou aos pés de Gamaliel. Olha a humildade, ele reconheceu que Saulo, mesmo sendo bem mais, né, novo convertido que ele, que Saulo poderia ser usado por Deus, né, para essa área específica de conhecimento que Saulo tinha, aleluia,
para ministrar sobre a vida dos irmãos gregos que foram alcançados. E ali cada um, né, na área específica que Deus deu dom, Deus deu um dom, um talento para Barnabé e para Paulo um dom diferenciado. Eles uniram seus dons para durante um ano investir em discipulado ali em Antioquia. E muitos foram acrescentados ao Senhor. A Bíblia diz uma multidão foi acrescentada ao Senhor. Que lindo, irmãos. Aleluias. E ali em Antioquia os cristãos, os crentes, né, foram denominados pela primeira vez de cristão. Sabe o que significa cristão? Parecido com Cristo. Ou seja, aquele que é o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Oh, maravilha! Amém? Então, na conclusão, Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. E isso vale para a igreja e para a sociedade. A educação com base nos princípios cristãos é importante porque, além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada. A base dos valores morais e espirituais estão na palavra de Deus. Amém? Então nós temos que, né, ser firmados no Senhor. Né? Uma igreja ela precisa sim ter, né, ser um organismo. Nós temos a conhecida obra da treliça. Treliça é aquela, né, aquela estrutura de caibros, né, ou de colunas para a construção de um edifício, de um prédio, de uma casa. A obra da treliça. Tem igrejas que elas, né, de forma, aleluias, assim, parabólica, ela é tremenda na obra da treliça, nos seus alicerces, no seu organismo, amém? Na sua organização, aleluias, na sua, né, nos seus programas, na manutenção dos seus eventos, na sua estrutura eclesiástica. Tem igreja que ele é, sugoi, tem uma infraestrutura muito boa. Mas essas igrejas que são assim também, como nossa igreja, nosso ministério, né, é um organismo, né, estrutural, aleluias, eclesiástico, muito bom. Nós temos que tomar um cuidado que nós precisamos ser fortes e firmes como uma igreja orgânica. Amém? E aí nós conhecemos a obra da videira. Já é um trabalho espiritual. Amém? É um trabalho espiritual. É um investimento espiritual. A seiva que vem da videira para os ramos que faz com que os ramos produzam frutos. Frutos que glorificam o nome do Senhor Jesus Cristo. Então a igreja precisa ser um organismo? Sim, mas também precisa ser uma igreja orgânica. Precisa se preocupar com a obra da treliça? Sim, mas também com a obra da videira. E Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês grandemente, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue, né, te usando como um discipulador. Aleluia. Que Deus, se você ainda não, né, ganhou almas para Cristo este ano, o ano ainda está indo. Este ano nós ainda estamos indo para o meio do ano. Dá tempo. Amém? Você que tem investido, né, em discipulado na vida desse vizinho que mora aí do seu lado. Tem pessoas que discipulam pessoas, aleluias, no trabalho. Estão investindo, vão semeando a palavra, semeando a palavra, semeando a palavra. Tem pessoas que discipulam uma pessoa num sou gay. Tem pessoas que discipulam pessoas entre parentes e familiares, entre seus amigos. Não importa, o importante é você cumprir o propósito de Deus na sua vida, meu irmão, minha irmã, no nome de Jesus Cristo. Amém? Fica com essa palavra no nome de Jesus. Nós vamos estar orando para encerrar este ensino desta noite
no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? E já vamos estar orando também pela parente ali da nossa irmã Márcia Soares, que não resistiu, né? Se não me engano, a sua tia estava com Covid, em estado grave, e nós vamos estar orando pela vida dela, né? Pela família dela, né? Pela vida da irmã Márcia, pela família da irmã Márcia que está no Brasil, amigos e parentes, no nome de Jesus. Pai Santo, Eterno e Querido, diante da Tua presença, Pai, nós estamos aqui apresentando as nossas vidas em oração. Pedimos que o Senhor derrame da Tua graça sobre, meu Deus, as nossas vidas, fazer de nós discípulos firmes, alicerçados na rocha, na Tua palavra, e sermos pais, meu Deus, espirituais, fazermos discípulos para Ti, Senhor Jesus Cristo. Cumprimos o propósito do Senhor nas nossas vidas, granjearmos mais dons e talentos, meu Deus, diante daqueles que o Senhor nos deu. Meu Deus, ó Pai amado Senhor, meu Deus, e na grande comissão, nós, ó Pai amados, fazemos um trabalho, Senhor, meu Deus, com perseverança, com empenho, com zelo, com carinho, em prol das almas, em prol, Senhor, meu Deus, do pecador perdido. Meu Deus, ó Pai amado, para que vidas sejam salvas, edificadas, fortalecidas, curadas, saradas, libertas, transformadas e discipuladas. E também serem discipuladores de novas almas, no nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor, meu Deus. Desperta aqueles que ainda estão dormindo, diante dos dons que já receberam do Senhor, daqueles que enterraram dons e talentos. Meu Deus, ó Pai amado, daqueles que outrora eram homens e mulheres compromissados com a verdade, com a palavra, com o reino, com a obra. Meu Deus, ó Pai, que tinha um amor imenso ao Senhor, um amor imenso pelas coisas de Deus, um amor às almas. Em nome de Jesus, que queima o coração desses irmãos e irmãs novamente, Pai, para que nós possamos, ó Deus, continuar cumprindo o propósito do Senhor nas nossas vidas. Visita todos os nossos irmãos que estão se recuperando, meu Deus, ó Pai, desta enfermidade do Covid-19. Meu Deus, que eles recebam a cura, meu Deus, ó Pai, a restauração física, a saúde plena e completa. Pastor Felipe, missionária Sheila, irmão Cristiano, a irmã Mayumi, a irmã Vanessa Kawagoi, a irmã, meu Deus, missionária Lúcia, o Miguelzinho, meu Deus, ó Pai, amada vida também do meu filho Natan, meu Deus, ó Pai, amado Senhor, meu Deus, meu Pai amado, nossa irmã Márcia, o Jorge Vitor, meu Deus, o nosso irmão presbítero Edgar, meu Deus, irmã Érica, no nome de Jesus Cristo, Deus, meu Pai amado Senhor, meu Deus, o pastor Alex, que ligou para mim ontem também, cujo Senhor veio, o Senhor também, meu Deus, ó Pai amado, meu Deus, ó Pai amado, Senhor, pegar este vírus, meu Deus, guarda o pastor Alex, do Ministério Chama Viva, com a sua esposa e seus filhos, meu Deus, envia a cura para eles, meu Deus, no nome de Jesus Cristo, Pai, o pastor da igreja, meu Deus, Ministério Gideões, ali de Okazaki, com alguns irmãos também que pegaram Covid, vem curando, vem curando, vem curando, vem libertando. O pastor Carlos Shibata, do Avivamento do Japão, de Takaoka, com a sua esposa, a sua filha, vem curando, vem manifestando a tua cura. Meu Deus, ó Pai amado, na vida do teu filho, do teu servo, irmão Tiago, do Avivamento do Japão, de Komatsu também, que pegou Covid, vem, Senhor, meu Deus, manifestando a cura. Meu Deus, ó Pai, também, Senhor, meu Deus, consolando o coração da irmã Márcia Soares, o coração, meu Deus, ó Pai, de todos os familiares e parentes e amigos da sua tia que faleceu, meu Deus, no Brasil. Vem, meu Deus, com a tua graça, confortando toda a família, consolando toda a família neste momento tão difícil, meu Pai, em o nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Também eu peço pelo irmão da minha madrasta, Cleide, que veio a falecer também, meu Deus, no dia de ontem, meu Deus, de Covid, algumas complicações pós-Covid. Meu Deus, vem, meu Deus, ó Pai, consolando o coração da minha madrasta, dos seus parentes e familiares, amigos, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, do irmão dela. Meu Deus, ó Pai, operando, Senhor, meu Deus, salvação nesta família e abençoando a cada vida, no nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor, meu Deus. Dá-nos forças, Pai, para continuarmos na graça do Senhor, na bênção, na capacitação, na saúde que o Senhor tem dado para nós a cada dia, de cumprirmos o pouco tempo que nos resta com o teu chamado nas nossas vidas, porque o Senhor, meu Deus, ó Pai, está às portas, e bem-aventurado o servo do Senhor, que quando o Filho do Homem vier, o achar assim servindo, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, em o nome de Jesus Cristo, já te agradecendo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, amém.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações com o querido e amado doce Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês grandemente, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero estar aqui, aleluia, agradecendo você que tem se empenhado, irmão, em ouvir a palavra de Deus. Amém.